Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e gostaria muito de lhes desejar uma excelente noite, tarde ou dia, dependendo aí do momento do dia que você está assistindo esse vídeo. E é com muito prazer que eu venho lhes trazer mais um pouco das famosas cachimbadas de conhecimento. E vamos voltar um pouco à literatura antiga e vamos trazer a vocês Medeia do grande Eurípides. Mas claro, você que é muito legal, visitante do canal, vai se inscrever aí nesse botão que está à direita do seu vídeo, vai curtir caso tenha gostado e também vai compartilhar com seus amigos, dando aquela força. E, em troca, vou proporcionar a você alguns minutos de alta cultura para que você, juntamente comigo, compartilhe esse bate-papo, né? E deixe também nos comentários caso você tenha alguma dúvida ou caso você tenha alguma coisa a contribuir com este vídeo. Vamos lá, então, falar de Medeia de Eurípides. O livro que eu tenho aqui, Medeia, foi apresentado pela primeira vez como uma tragédia grega em 431 a.C., nos festivais que eram feitos em Atenas em memória a Dionísio, o deus do vinho. Essa tragédia, apesar de ter competido e ter sido escrito por Eurípides, que foi um dos maiores dramaturgos da Grécia Antiga, infelizmente acabou ficando apenas em terceiro lugar, ou seja, pegou o último lugar, né? Parece que não agradou muito aos jurados daquele festival. Contudo, a obra acabou permanecendo como um grande clássico e, passados 2000 anos, ainda possui enormes lições morais, psicológicas para os leitores. Um fato muito importante é sobre o autor, Eurípides. Eurípides, ele é conhecido como um dos 3 maiores dramaturgos que a Grécia teve. Ao lado dele, Sófocles e Ésquilo. Eurípides teve uma vasta produção teatral, escreveu centenas de peças, mas a maior parte acabou se perdendo e não chegou até nós. Contudo, quase 20 peças de fato estão conservadas e a gente tem acesso a elas. Entre elas, Medeia, que é provavelmente uma de suas mais famosas tragédias. Bom, vamos então começar falando dessa obra. Primeiramente, Medeia é a personagem título. É a principal personagem da história. Ela retrata o psicológico de uma mulher, que é a Medeia, que está carregada de amor e ódio ao mesmo tempo. E é uma das figuras femininas mais impressionantes da dramaturgia. A importância dessa obra se faz na contemporaneidade e diversos teatros mundo afora já reproduziram esta peça, inclusive no Brasil. Das tragédias conservadas do autor, essa é a mais antiga. Como falei, foi apresentada em 431 a.C., no século V. Ela se destaca pela simplicidade. As cenas têm basicamente apenas 2 atores. Ou é a Medeia com um outro personagem. E geralmente é a Medeia manipulando o outro antagonista, o outro personagem que lhe faz par, tá? Principalmente quando é um personagem masculino, ela tá lá manipulando aquele personagem. E é a única tragédia grega onde um assassino de familiares acaba ficando impune no final.
tá? Medeia, ela vai ser a vilã da história, apesar de ser a protagonista, é a vilã. E ela vai cometer uma tragédia, de fato, e não vai ser punida por isso, o que é uma raridade. Normalmente nos textos clássicos, os autores de crimes bárbaros, infames, costumam ser punidos. Muito bem, vamos então ao resumo da história. Primeiramente, o livro tem o seguinte tema: a vontade de vingança de Medeia contra seu esposo infiel. Medeia era uma feiticeira tida como bárbara, porque ela não era grega, mas ela acabou se casando com Jasão e tendo 2 filhos com ele. Jasão é o herói mítico daquela aventura lendária conhecida como os Argonautas, tá? Jasão, ele era o líder da expedição dos Argonautas, que eram tripulantes de um barco chamado Argo, cuja missão era buscar o Velo de Ouro. E no caminho ele fez diversas provas, acabou conhecendo Medeia e se casou com ela. O cenário da história se passa na cidade de Corinto. Após a expedição dos Argonautas, o Jasão, ele volta para essa cidade, ele vai para Corinto. Só que lá ele acaba aceitando a proposta do rei da cidade de Corinto, que é o Creonte, de se casar com a sua filha, que é Glaucia. E Jasão, mesmo casado com Medeia, aceita se casar com Glaucia. E a Medeia fica enraivecida. Ela fica extremamente nervosa e jura vingança pelo ato. O Jasão, ele dá o seu motivo. Ele fala o seguinte: eu não vou perder a oportunidade de casar com uma mulher da nobreza, com uma princesa. Você é uma bárbara, você nunca será aceita entre os gregos. Ela não, ela é a filha do rei de Corinto, então vou casar sim com ela. E ele não está nem aí para o amor que Medeia lhe deu, para os filhos que Medeia lhe deu também. E não está nem aí pelo fato da Medeia ter abandonado seu próprio povo para se casar com um estrangeiro. O Creonte, ele então decide mandar a Medeia para o exílio. Só que ela decide explicar, ela decide elaborar um plano. E aí ela consegue convencer o Jasão a fazer com que o rei adiasse sua decisão de mandá-la para o exílio por um dia. Porque ela quer que o rei pelo menos se compadeça dos seus filhos e não mande os filhos para o exílio. O Jasão, ele era tão, tão imoral que ele não estava nem aí para o fato de seus próprios filhos serem mandados para o exílio, né? Mas parece que houve um pouco de hombridade e Jasão aceita a proposta da Medeia. Aí a Medeia, ela decide então presentear o rei Creonte e a sua filha, a Glaucia, com um manto e uma coroa. O manto era lindo, e tanto o manto quanto a coroa pertencia ao deus Hélios, o deus do sol, da qual Medeia era descendente. Só que o que ninguém sabia é que Medeia estava a envenenar aqueles objetos e entregar para o rei de Corinto e sua filha. A ama dos filhos de Jasão, ela vê o desespero de Medeia e ela acha que os filhos vão ser assassinados. Ela acha que a fúria de Medeia vai ser jogada contra os próprios filhos dela, mas ela silencia, ela não fala nada, com medo de sua posição, com medo de que algo aconteça na sua vida. Ela prefere ficar calada e ela, por causa disso,
não vai conseguir evitar a tragédia no final. Nesse momento, ela pede para os seus próprios filhos, 2 meninos, a levarem os presentes para Glauce e para Creonte. E ali ela fica admiradíssima com aquele presente, com aquele manto lindo e tal, e veste. Nisso que ela veste, ela bota também ali a coroa e o veneno faz efeito e ela começa a passar muito mal. O pai chega e coloca a mão para tentar remover as vestes, mas também se envenena e os 2 morrem. Nesse ponto, o Jazão, morrendo de ódio, vai enfrentar a Medeia. Porque ele sabe que ela é uma feiticeira e que ela que fez aquilo. Pois os presentes vieram dela, então ela que foi a causadora das mortes do futuro sogro e da futura esposa dele. Só que quando ele vai interpelar contra a Medeia, eis que ela aparece em cima de uma carruagem, a carruagem de Hélios, mostra os cadáveres dos 2 meninos que ela havia acabado de matar para consumar a sua vingança e fala algumas poucas e boas para o Jazão e foge para Atenas. Por que Atenas? Porque lá ela havia prometido curar o rei de Atenas, que era o Egeu, de um problema de infertilidade. Então Egeu prometeu que ela seria muito bem-vinda em Atenas. E aí acaba a história com a vingança de Medeia consumada, com os filhos de Jazão mortos e Jazão chorando vendo aquela cena trágica. Esta, de fato, é uma verdadeira tragédia grega. E o coro lamenta a decisão de Medeia. E a história termina com o coro falando as seguintes palavras: de inúmeras ações, Zeus é econômico. Deuses forjam inúmeras surpresas. O previsível não se concretiza. O Deus descobre a via do imprevisto. E assim, esta performance termina. Gente, esse final deve ter chocado tantos gregos, porque Medeia era uma bárbara, era uma estrangeira. E ela cometeu a infâmia de assassinar os próprios filhos e ainda conseguiu fugir, ajudada por um outro deus, o Hélios. Então, tudo isso deve ter decepcionado muitos gregos. Não sei se eles vaiaram, se eles aplaudiram, eu realmente não sei o que aconteceu em 431 a.C., mas no festival Eurípides ficou com o último lugar por conta dessa tragédia. Mas não deixa de ser um verdadeiro clássico, né? Qual é a conclusão? Bem, é um texto que eu até considero, digamos, proto-feminista, né? Por quê? É uma personagem feminina, cheia de amor e ódio, querendo justiça, mas nada pode fazer, porque ela vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade governada por homens. Ela está à mercê do marido, que decide se casar e mandá-la para o exílio, e ela não pode fazer nada. Ela não tem a quem recorrer. Ela está numa sociedade como uma estrangeira, também não tem como o que fazer. Os estrangeiros, os gregos, não davam direitos nenhum aos estrangeiros. Então, qual era a atitude que ela deveria tomar? Como ela não tinha ninguém a quem socorrer, ela decidiu adotar uma vingança pessoal que acabou atingindo os próprios filhos para chegar no próprio Jazão, motivo máximo de sua fúria. Isso aqui é um exemplo do que você não deve fazer com uma mulher, tá bom? Não traia sua mulher, não decepcione sua mulher, pois a vingança dela pode ser igual a da Medeia, espero que não. Meus caros, fico por aqui. Tá aí a indicação de uma boa leitura, uma tragédia grega. Fiquem com Deus e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau!